cenário de investimento hoje no Brasil. People to Biz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz, no Spotify e aqui no YouTube. Ele tem uma carreira de mais de 18 anos no jornalismo e pulou da mídia impressa para a mídia online ao criar seu próprio veículo, que em 2 anos se tornou um dos mais relevantes na cobertura do ecossistema de inovação e startups. Nosso entrevistado desta semana é Gustavo Brigato, editor-chefe e fundador do Startups, e um dos jornalistas mais conceituados na cobertura do mercado de tecnologia. Ele foi repórter no saudoso jornal DCI e na IT Mídia, antes de entrar na redação do Valor, onde durante quase 12 anos acompanhou com lupa o desenvolvimento do mercado digital, tendo no currículo entrevistas com ícones como Larry Page, Michael Dell e Kasparov. Em um bate-papo muito descontraído, esta foi uma oportunidade única de um profissional com uma carreira construída em assessorias de imprensa entrevistar um jornalista com uma enorme bagagem nas redações de jornais e sites de notícias. Ambos, cada um do seu lado do balcão, divulgando e cobrindo as grandes transformações trazidas pela internet e as novas tecnologias nas últimas décadas. Relembramos os primeiros dias da internet no Brasil, a explosão e a retração do mercado de startups, as principais tendências para os próximos anos e o desafio de construir uma relação mais frutífera entre assessores e jornalistas. Sobre o futuro do jornalismo, Brigato deixa bem clara a sua visão. Acredito no jornalismo independente e na mídia de nicho. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você construiu uma carreira aí já de 18 anos no jornalismo, cobrindo especialmente o mercado de tecnologia, startups, telecom. O que te levou ao jornalismo? Por que você escolheu essa profissão? E como é que esse universo da tecnologia entrou na tua carreira? Conta a tua história pra gente. Eu estava na dúvida do que eu queria fazer, fiz teste vocacional de humanas, aí eu fiquei entre direito, meu pai era advogado, e aí a outra opção que eu fiquei foi jornalismo. Aí, vou fazer direito, vou herdar o escritório do meu pai, vou herdar os clientes do meu pai. Não é isso que eu quero, sabe? Eu quero mudar o mundo. Sou adolescente, revoltado, quero fazer a diferença. Aí eu falei, eu vou fazer isso pelo jornalismo. E foi assim, cara. Aí no segundo semestre eu vi que esse negócio de mudar o mundo dava trabalho pra cacete. Aí eu falei, não, esquece mudar o mundo. Deixa eu só aproveitar aqui a Rua Maria Antônia, aproveitar os botecos aqui, já tá bom demais. Mas antes de ir para o Mackenzie estudar jornalismo, você tinha alguma relação com o jornalismo? Você era um cara que acompanhava notícias, gostava de assistir telejornal, ler jornal? Sim, isso sim. Meu pai sempre assinou jornal, então sábado, fim de semana, a gente lia... durante a semana eu li a Tribuna de Minas, que era o jornalzinho jornalzinho. Tribuna de Minas, que é o jornal de Juiz de Fora, né, o principal jornal lá da cidade, que meu pai assinava no escritório dele. Aos sábados a gente lia o Jornal do Brasil e aos domingos lia a edição do Globo, porque tinha um encarte de TV, tinha umas coisas legais. Então, assim, eu nunca pensei em ser jornalista, mas depois olhando para as coisas que eu fiz, assim, algumas experiências que eu tive, meio que já me levavam para esse caminho, sabe? A parte da tecnologia também foi meio que coincidência, mas já era uma coisa que eu gostava. Então, desde 96 que eu estou na internet, meu primeiro computador, que era um 486zinho lá, que meu pai tinha feito um consórcio para levar para o escritório, para ter o computador no escritório, eu peguei para mim. Tinha uns amigos lá em Juiz de Fora que a gente até chegou a fazer umas 2 ou 3 reuniões para montar um provedor de internet, ficava no chat lá do Mirk, né, ia nos encontros. Então, essa parte de tecnologia, essa coisa da internet, e isso vem comigo desde sempre. Todas as vagas que eu olhava, ou as que eu me identificava, tinham a ver com tecnologia, então eu acabei indo para o jornalismo de tecnologia sem nem saber o que era jornalismo de tecnologia. Mas aí, quando você começou a cobrir o setor, a indústria digital já tinha passado pelo estouro da bolha.com, as grandes empresas do Vale do Silício, Google, Amazon, já estavam acelerando, Isso. O ecossistema de venture capital e startups já ganhavam uma atração nos Estados Unidos, que foi um movimento que chegou aqui no Brasil só lá por 2010. Antes de 2010, aqui no Brasil não se falava em startup, não se falava em venture capital, não existia isso, né? E quando você começou no jornalismo, já estava em curso, então, essa segunda fase da internet. Sim. Quais foram as grandes transformações que você acompanhou, que você cobriu
durante esse período? Eu sei que são muitas, mas as que você lembra que foram mais impressionantes, assim. A minha primeira experiência profissional, assim, né, de grande mídia em redação foi em 2005, quando eu estava no DCI. E ali, pô, até a gente estava fazendo o papo com o pessoal da Vic outro dia, ali peguei a formação da Vivo, a formação da Oi, das grandes operadoras ali e tal, consolidação do mercado de telecom. Quando eu entrei no Valor em 2008, o iPhone tinha 1 ano de existência, a Nokia ainda era... eu tinha um Nokia E71, que era o BlackBerry da Nokia. Então, porra, bicho, era outros tempos, né? Era outra coisa, assim, nuvem nem existia, né? Lá em 2008, 2005, a gente nem se falava. Quer dizer, 2007, eu acho que foi a primeira vez que eu falei sobre nuvem com um executivo da IBM. Eu ficava, que diabo é isso? Nuvem? Como assim? Me explica isso direito. Como assim? Não faz o menor sentido. Mas não, mas é nuvem? Por que é nuvem? Mas nuvem tá no céu. Sabe aquelas coisas assim? No caldeirão ali na fervura, a gente viu tudo isso acontecendo, passou por tudo isso, mas parece que foi tão de repente, assim, ou tão natural, né? E agora que as pessoas estão fazendo muita coisa por conta da pandemia, digitalização acelerada, você fala, não, mas como assim as pessoas não faziam? Isso a gente fala, isso a gente vê desde 99, desde 96, né? Então, assim, o cabelo branco também faz diferença na hora das coberturas, né? Assim, e quando você fala de pessoas que eu já entrevistei, assim, que eu já encontrei, acho que pô, um episódio clássico, estava num evento do Google, acho que foi 2017, 2018, um Google I.O., que é o evento anual deles para desenvolvedores e tal. A gente estava lá num happy hour, num comes e bebes ali depois do evento, no fim do evento, entre jornalistas. De repente chega o Larry Page e o Sundar Pichai. Então, assim, de repente, os caras aparecem lá. Como assim os caras estão aqui no meio dos jornalistas, né? Tipo, parece lá, pra saudar as pessoas e tal. E você achou que foi por acaso? Eu achei que foi por acaso. Não, por exemplo, os caras estavam andando assim, não, eles foram lá para realmente participar ali do negócio. Ficaram uns 10 minutos, depois foram embora. E aí eu, pô, não posso perder a oportunidade, né? Então, nervosíssimo ali, fui lá, meti 2 perguntas ali pro Larry e ele tem um problema de dicção, né? Eu não entendi metade das coisas que ele falou, mas porra, fui lá e falei com o cara, né? Tipo, apareci ali. E é nessa é a hora que mistura um pouco o jornalista e o fã, né? E foi curioso, porque isso aí acho que foi meio do ano, junho, julho, alguma coisa assim. E uma das coisas que estava se falando do Google é que eles estavam muito grandes, muito complexos, não sei o que e tal. E eu perguntei para ele, pô, isso aí, e aí? Aí ele, pô, a gente tem 50 mil pessoas, a gente tem que dar trabalho para esse povo todo, né? Deu uma tiradinha, assim. E acho que 2 ou 3 meses depois, eles anunciaram a criação da Holding Alphabet, dividindo os negócios, colocando os negócios em diferentes caixinhas e com uma empresa em cima. Aí o Larry e o Sergey, eles foram para o conselho, o Sundar assumiu ali o Google e tal. Então, eu fiz a pergunta certa no momento certo para o cara certo, só que ele não quis me falar o que estava acontecendo, né? Então, mas é legal, assim, essas coisas. Tem uma outra também que eu lembrei outro dia que me perguntaram isso, foi uma entrevista que eu fiz com o Kasparov, com o Gary Kasparov, quando ele veio aqui ao Brasil para promover um dos livros dele e tal, o pessoal da IBM, ele veio a convite da IBM, e eu entrevistei falando, ela estava fazendo 20 anos do jogo com Deep Blue, né, que ele perdeu pro Deep Blue e tal, e foi bem legal, assim, ele é secão, direto, assim, mas foi um papo super bacana, foi uma entrevista legal. Aí teve uma vez também que estava num evento da Dell, tirei uma foto com o Michael Dell, fiz uma coletiva de imprensa, essa é legal também, eu lembro disso, tem uma coletiva de imprensa com o Michael Dell, eles tinham acabado de fazer aquele movimento de fechar o capital da Dell, né? E aí lá, era uma mesa redonda com uns 10 jornalistas, assim, e é engraçado porque quando a gente chega nessas mesas redondas em eventos fora, não sei o que acontece com as pessoas que elas travam, ninguém pergunta nada. E eu falo, porra,
ninguém vai perguntar? Tá aqui o McCaldell na minha frente, caramba, vou lascar o cara de pergunta, né? Impressionando o cara, ninguém, e tá todo mundo quieto, né? Só você ficou, o pessoal gostou ali da sua postura ali. O bom jornalista tem que tomar esse cuidado para não se intimidar, né, com personalidades desse naipe, né? Sim. E não perder esses momentos, né? E acontece, né, cara? Porque, porra, Larry Page, é o Sergey, é o Sundar, é o Michael Dell, pô, o cara bilionário, tá ali na sua frente, é o que o cara construiu, né? Todo mundo fala dele, o cara tá ali na sua frente, mas, pô, bicho, o cara é humano, né? E ele tá ali numa oportunidade para você conversar com ele. Então, não é... Ali não tem barreira, então ali você vai e aproveita, né? Eu tenho uma passagem, mas como assessor, eu fiz assessoria da Apple durante os 2 anos, naquela época que o Shapiro estava liderando a Apple aqui no Brasil, começou a abrir lojas e tal. E logo que eu assumi a conta, que a First One assumiu a conta, eu fui convidado para ir para Cupertino para fazer uma reunião com o time de PR de lá. E aí a gente foi almoçar no bandejão lá da empresa, né? E do nada, assim, quando eu olho pro lado, tem um japonesinho, assim, baixinho do lado, o Steve Jobs. E aí eu olho para a diretora de RP que está do meu lado, que é a gringa americana, e falo assim, aquele ali não é o... Ela falou, mas não olha, não comenta, não respira, não faça nada. Tá bom, não, eu só queria pedir para fazer na época não tinha essa coisa de selfie, o iPhone não tinha sido inventado ainda, né? Não, eu só queria pedir para fazer uma foto com ele, mas tudo bem, deixa para lá, né? Enfim, se eu fosse jornalista, eu certamente teria furado o bloqueio, né? Mas provavelmente eu não estaria no bandejão da Apple. Provavelmente. Lembrando da cultura de relacionamento da Apple com jornalistas, que ele aparecia uma vez por ano. Sério, você estava lá naquele dia? Eu fui primeiro para essa reunião, e aí nessa época eu levei um grupo de jornalistas brasileiros para lá, porque todo ano tinha a Macworld, que era no começo do ano, junto com a CES, né? Enquanto rolava a CES em Las Vegas, rolava a Macworld. Fazia a CES deles, né? E aí foi quando ele lançou o MacBook Air. Quando a gente chegou no lugar, que era tipo um IMB, né? Um centro de convenções, as filas davam voltas na quadra Brigato, de pessoas esperando para entrar para ver o Steve Jobs. Eu falei, meu, o cara é um popstar. Foi a primeira vez que eu entendi como uma marca pessoal era impactante para um negócio, né? Ele entrou no palco com o seu pretinho básico e tal, e você vê que é tudo muito cronometrado, tudo muito pensado. Aí ele foi lançar o MacBook Air, aí tem aquela cena clássica que ele abre o envelope de tráfego, que é aquele envelope recordinho, e tira o MacBook Air. Eu estava lá presencialmente. Puta, que legal, cara. Né? Ele só fazia um show e ia embora. Ele saía do palco, depois alguns engenheiros respondiam e tal, mas era muito mais para gerar imagem do que uma entrevista. E aí a assessoria, enfim, entregava toda a informação, release, foto, material, mas ele não dava entrevista. Bom, depois de quase 12 anos, então, trabalhando na redação do Valor, cobrindo o mercado de tecnologia, você decidiu, então, empreender e lançar um veículo focado justamente na cobertura de startups. Você resolveu ter sua própria startup. Sim. O Startups tem 2 anos, mas na verdade ele tem 18, né? 12 anos, porque aí 12 anos da minha carreira de valor, né? Então ele não nasceu tem 2 anos, ele foi gestado durante toda a minha carreira profissional, né? Então tudo que eu construí, todos os relacionamentos que eu fiz, todo mundo que eu já entrevistei, certamente conta muito nesse processo. E tudo que eu fiz, tudo que eu construí, me trouxeram até aqui. Pô, ainda tem muito mato para carpir, ainda tem muita coisa para construir. Na tua apresentação do LinkedIn, você fala que você sonhava em construir a redação que você sempre sonhou em trabalhar, né? E eu acho que, assim, a nossa profissão de jornalismo, né? Você conversa, entrevista tanta gente, que ela te traz acho que é a profissão que mais traz oportunidade de aprendizado, né? Mesmo você não estando sentado numa cadeira de uma universidade, uma faculdade, você aprende muito com as pessoas com quem você conversa. Certamente toda essa jornada anterior, seja no jornalismo, do ponto de vista técnico, né? Seja na construção da tua rede de relacionamento, mas também, principalmente, nos aprendizados que você teve na conversa com tanta gente bacana, certamente isso, consciente ou inconscientemente, sim, você traz para o teu negócio, né? Total. Você fala, vou virar meu próprio patrão, né? Vou abrir meu negócio, virar meu próprio patrão. Uma vez estava entrevistando um fundador, ele falou, cara, esse negócio é a maior falácia da história da humanidade, porque o fundador, o dono, é o cara que mais tem chefe. É o investidor, se tem investidor, é o banco, né? É o gerente do banco, é o cliente, é o funcionário, todo mundo cobra, cara. Você está sendo cobrado. Todo mundo manda em você. Todo mundo manda em você. Os funcionários. É isso. Então,
essa é a maior falácia do mundo, assim. Dessas coisas bestas, né, dessas coisas, esses toques, essas coisinhas, até mesmo coisas mais pessoais, assim. Porra, eu pensava que eu não podia fazer, que eu não tinha capacidade, que eu não conseguiria jamais ter um negócio, ter uma empresa, porque eu não nasci para isso, não tem estrela, não tem, pô, Romero, quando você aqui trabalhou muito tempo com Romero, ainda trabalha, porra, esses caras têm estrela, o Fabrício Blois, da Móvel, esses caras têm estrela, cara, o cara nasceu para isso, né? Mas, porra, olha o tanto que os caras ralaram para chegar até esse momento de você falar, nossa, ele nasceu para isso. Não, bicho, o cara se formou, né? O cara se fez, se criou com as experiências, com as portas fechadas na cara, com tentar passar por debaixo da porta, pular pela janela. É isso. E, pô, não tem essa de não ter capacidade, eu não sei. Então você ainda tem essa coisa ainda é um jogo jogado por poucas pessoas. E aí eu falava, pô, não, eu não fui para não sou ex-McKinsey, não fui para Stanford, não sou da panelinha, né, do mercado financeiro, não sou filho de ninguém, então não dá, cara, não consigo, não posso, não só sou jornalista, não tenho background de negócios, nem background técnico, não sou filho de ninguém, né, de nome famoso, não tenho sobrenome famoso, não dá, impossível, nunca vou conseguir fazer. Aí um dia também, acho que numa dessas conversas, alguma coisa fez cair a ficha que, porra, não, eu não sou, mas eu conheço quem é. Eu tenho contato de quem é. Eu posso ligar pro cara e falar, porra, me apresenta pro fulano, ou me faz essa conexão, ou vamos fazer e tal. E, cara, é impressionante como, principalmente nesse mundo, essas coisas funcionam. Que é dinheiro, peça conselho, que é conselho, peça dinheiro. E é muito isso, cara. As pessoas estão muito abertas a conversar. Pô, você chega no LinkedIn, você pede uma conexão, você conversa, as pessoas trocam ideia, te empurram, falam, não, faz, vamos. Ah, não, é assim e tal, trocam experiências. Concorrentes se conversam o tempo inteiro, são amigos, competem durante o dia e tomam cerveja à noite. Então, assim, é um ambiente muito colaborativo e que aceita pessoas de fora. Assim. Eu lembro que logo que você começou startups, eu imagino que você ligou para várias pessoas, mas eu fui uma das pessoas que você ligou para trocar uma ideia, para saber o que eu achava e tal. E aí a primeira coisa que eu te perguntei, e te pergunto de novo, assim, como é que isso aconteceu? E da onde veio esse domínio, pelo amor de Deus, startups.com.br? Eu imagino que você tenha pago $1 milhão por ele. Cara, não, mas se alguém quiser, quem sabe, me oferecer, a gente conversa, a gente negocia. Mas, bicho, não foi baratinho, mas foi muito mais barato do que as pessoas imaginam. De novo, aquele negócio, o poder das conexões. Pô, fui falando com um monte de pessoa, um monte de gente, assim, trocando ideia com várias pessoas. O Startups começou fechado, com paywall, cobrando. E antes de chegar nesse formato, falei, pô, eu quero fazer um negócio de assinatura, beleza. Um negócio jornalístico de assinatura. Com quem eu sei de jornalismo, com quem que eu falo de assinatura? Pô, vou falar com o Dantas, que é o cara que mais entende sobre assinatura e recorrência no Brasil. Aí fui conversar com ele, aí quando eu apresentei o projeto, aí ele falou, pô, não, é isso, vamos fazer juntos. Eu não tinha o domínio, mas eu conhecia pessoas que poderiam ter. Então, a gente se juntou e fez isso. Então, começou eu e o Dantas, a gente começou juntos, aí depois ele trouxe uns anjos, fizeram um investimento ali pequeno para começar. Aí, meio do ano passado, fechei uma rodada, uma captação com a Startse e com a Conta Simples. Aí, nesse processo, eu abri o site, né? Tirei o paywall e agora a gente é totalmente aberto, acesso e o modelo de negócio é publicidade, patrocínios. Nossa, pensei um negócio, minha ideia vai mudar o mundo e tal, só que você não fala com ninguém, você não bota ela em prática, a ideia morreu, não mudou nada, né? Não mudou nem a sua vida, nem o mundo. Como toda startup, em menos de 2 anos você já pivotou o modelo, né? Exatamente, como toda boa startup. Trouxe investidores. Como é que está o business hoje? Você está... Eu fiquei impressionado como que o grande expoente do mundo digital é um post-it colado na parede, né? É um pedaço de papel colado na parede. Papel e caneta é o grande expoente do mundo digital, né? Para você ver como é que as coisas mudam, mas não mudam tanto, né? A rodada foi de 1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão.
E aí que a brincadeira começou mesmo, de verdade, né, cara? Porque, pô, entrou grana, eu contratei equipe, antes agora primeiro ano foi eu sozinho e tal. Dois jornalistas, o Gustavo e o Brigato. E o Brigato, a equipe enorme. Eu cheguei aí, teve uma hora que entrou uma grana de um patrocínio para um podcast, aí eu contratei uma pessoa e tal, a gente estava tocando, a Fabiana Rolfini foi a primeira pessoa que eu contratei na equipe, e aí, mas quando eles entraram, entrou grana, aí eu comecei, até aí, eu tinha uma ideia, mas não tinha um planejamento, aí que eu comecei a me planejar e tal, então, 2022, com a grana, foi montar a equipe, abrir o site, montar um modelo comercial, né, criar as ofertas e crescer, alcance, né, tornar os startups mais conhecidos. Então, acho que chegamos a isso hoje. Pô, a gente está muito melhor. Em agosto, quando recebi o aporte, a gente tinha a newsletter, estava acho que com uns 3 mil cadastros, o site estava com 20 ou 25 mil usuários únicos. Hoje a gente já está na faixa de 10 mil na newsletter e 100 mil usuários únicos por mês. Tal. Então, pô, crescemos pra caramba. Você fundou startups, ainda tem essa, né? Logo no início da pandemia. No meio, foi julho. Foi julho. Mas foi em 2020, né? 2020. Mas o fato é que a Covid acelerou a transformação digital e em 2020, 2021, a gente assistiu uma enxurrada de rodadas de investimento, nascimento de vários unicórnios. Acho que foi um momento mais vibrante de consolidação. E eu estou falando não só do mercado internacional, mas também de Brasil, né? Então, o mercado de startups realmente ganhou musculatura. Aí, esse ano, o mercado está passando aí por ajustes, com revisão nos valuations, uma onda de demissões que parece que ainda não chegou ao fim. Qual que é a tua visão do mercado de startups nesse momento e que cenário você imagina que teremos nos próximos anos? Nada vai estragar a festa, então a festa continua rolando, mas você vai baixar um pouco o volume, sabe, dar aquela diminuída ali. Veja, a perspectiva de longo prazo é super positiva. É isso. Não tem outra coisa a acontecer que não seja isso. O Venture Capital se consolidando como uma classe de ativos, mais inovação vindo, mais relacionamento empresas, startups, mais empresas crescendo, mais emprego, mais tecnologia. Não existe bolha, cara. Existe bolha no sentido de encher, mas não de estourar. E de repente acabou o funding, acabou o dinheiro. Não, isso não. Você vai ter um ano mais, 2021, por exemplo, vai ser o ano, provavelmente por um bom tempo, vai ser o ano mais, o maior ano da história. Assim. Mas a perspectiva é super positiva, vai continuar. Quem tem uma ideia, quem tem um plano, quem tem uma coisa para fazer, enxerga uma dor, enxerga uma necessidade, a hora é agora. Até eu brinco que restaurou um pouco da minha fé na humanidade, porque ao invés de ir para o casulo, se defender, voltar para as práticas antigas, as empresas acabaram, até forçadamente, as empresas foram para frente. Então foi todo mundo forçado a se mexer. E isso incentivou o mercado. Então, ainda existe certa liquidez, ainda existe interesse em investir em coisas novas. A gente tem aí as ações das empresas de tecnologia estão, né, sumindo, virando pó, mas não é nível pó lá da bolha, né, que você passou por isso, você sabe muito bem. Star Media, cara, Star Media é um caso... eu vi nascer e vi desaparecer. Evaporar, né, desaparecer, evaporar. Eu vi nascer, eu vi explodir no sentido de crescimento. Então, a gente ficava no World Trade Center, nos andares do World Trade Center, boa parte era drywall. Então, eles rapidamente derrubavam aquelas paredes e vinha chegando gente. Uma semana tinha 50, na outra tinha 150, na outra tinha 300. E na Fenasoft, não sei se você chegou a visitar alguma Fenasoft, que depois... Não, eu nunca visitei, mas nas minhas épocas lá... Era da época da indústria de software, né? Então, tudo era software, né? E aí, os stands dos portais, Wall, Terra, Star Media, eram os maiores stands da Fenasoft. E botavam coisa de 1 milhão numa feira como essa. Né? Dava para perceber que aquela festa em algum momento ia acabar. Ia acabar, né? Porque dinheiro acaba, né? Em algum momento acaba. Sim. E eu acho que um pouco o que a gente está vivenciando hoje é o investidor olhando muito para isso. Tá bom, eu estou aqui, te suporto, te dou capital, mas cadê o break-even? Cadê o resultado? Né? Exatamente. Não dá para a gente também ficar queimando caixa o resto da vida. A gente precisa de resultado.
Eu Não, acho e que por isso que é diferente. Eu acho que o Larry King entrevistando o Bill Gates, ele pergunta, mas me diz aí, o que é essa tal de internet, né? Isso que acho que era 96, 97, alguma coisa assim. Hoje não, pelo contrário. Hoje todo mundo sabe o que diabos desse negócio de internet. Às vezes, mesmo que não saiba o que é a internet, a pessoa usa coisas da internet, por nuvem, né? Que eu falei, nuvem. Porra, você tem um Gmail, você tá na nuvem. Você tem um e-mail na internet, né? O UOL, porra, o UOL lá atrás já estava na nuvem, né? Já era o Hotmail. Com uma dezena de reais você monta um negócio na internet. Oi. Claro, não, é aquele negócio. É uma coisa também que 2 anos você aprende. Uma coisa é você entrar, você tem um chip de 10 reais, 10 relão, vai lá e monta um Substack e começa a publicar, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um negócio escalável que dá certo. Né? Aí isso aí você precisa de pensar em SEO, aí você precisa de marketing digital, aí você precisa não sei o que, de rede social, blá, blá, blá. Aí você aprende que tem um arsenal de coisas que 2 anos atrás, o Gustavo de 2 anos atrás não conhecia. Não conheço tudo ainda, mas hoje eu já fico atento lá no Search Console para ver os termos que as pessoas estão procurando, onde que o Startups é mais indexado. Então vamos fazer um conteúdo porque as pessoas estão buscando isso, vamos indexar, vamos colocar aqui link para não sei o quê, porque isso ajuda no page, na autoridade da página, não sei o quê, tal, backlink, bababá. Algo que você nunca se preocupou na época de valor, né? Nem passava pela sua cabeça olhar para esse tipo de indicador, de algoritmo, Não, CAC sobre LTV, não sei o quê, pô, coisa que se você ouvia as pessoas falando, sabia do que elas estavam falando, mas nunca tinha executado ali, né? Nunca tinha pegado na prática para falar, para fazer. E hoje... Mudou muito a forma de fazer jornalismo por conta disso. Também. Hoje você pensa no título, você tem que pensar em qual keyword ali, qual palavra-chave, qual a hashtag mais buscada. Exatamente. Né? Aí a imagem também é uma coisa que é muito buscada, então você tem que pensar até no como que você sobe a imagem otimizada para o mecanismo de busca, não sei o quê. Como é que você traciona esse conteúdo via redes, né, e outros canais? Quer dizer, não basta você ter só o site, você precisa estar presente em todos os outros canais. Entrar é fácil, mas jogar o jogo bem jogado é difícil. Se você quer fazer o jogo bem jogado, se você quer chegar em algum lugar, você precisa tem algumas alavancas ali que você precisa mexer, e aí é com dinheiro, não tem jeito. Quais segmentos que você acredita que irão ter maior impulso nos próximos anos? Quais techs vão atrair mais investimento? Algumas coisas que dá para dizer. Fintech vai ser sempre o futebol, o esporte mais popular do mundo, assim, sempre vai ter mais dinheiro para fintech, porque é banco, cara, é grana, é dinheiro. Dinheiro sempre vai chamar dinheiro, então pronto. Aí você vê, aí depois o resto ali, a zaga vai dividir, né, o resto o que tiver no bolo ali. O bolo às vezes vai ser um pouco maior, o bolo vai ser um pouco menor, então quando o bolo tiver maior, mesmo disputando 50%, 40%, porra, vai ser grana pra caramba. E uma EdTech provavelmente não vai levantar tanto dinheiro como uma fintech. Mas se essa EdTech, essa empresa de educação, tiver um componente de fintech, virar uma EdFintech, aí eu entro no bolo grande, entendeu? Aí eu ganho ingresso para sala VIP ali, para o camarote. Então, uma coisa que está acontecendo e vai acontecer mais é a fintechização das teses de tecnologia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma própria empresa de educação. O que você está vendendo? Curso, né? Você está vendendo ali educação. Então, você tem uma assinatura, você tem uma mensalidade do aluno, que não sei o que e tal. Pensar uma faculdade, né? Que prende, que o cara fica ali sentado no banco da escola 4 anos. Porra, 4 anos, você tá dando dinheiro para quem? Né? Quer dizer, o cara tá te dando dinheiro ali, e você tá dando dinheiro para quem? Pro banco, para emitir o boleto, para não sei o que e tá, pô, vamos internalizar isso aí. Vamos internalizar essa receita. Vai pagar? Paga direto para mim. Não precisa de intermediário. Eu corto custo e ainda posso ganhar dinheiro com intermediação financeira. A Gol está fazendo isso, né, com a fintech que eles lançaram, a Volts da Energisa
está fazendo isso com tese de distribuição, então os caras estão economizando, sei lá, acho que na casa de 600 milhões de reais por ano, ou sei lá, como é que é o negócio, agora eu esqueci a métrica, mas é centenas de milhões de reais economizados em tarifas bancárias. Hoje, se você olhar, ou sei lá, nos últimos anos, de novo, fintech é onde as pessoas investem. O grosso do dinheiro é para onde o grosso do dinheiro vai. Mas aí na pandemia, você teve educação, você teve saúde, porque você teve né, medicina remota, educação remota, então você teve movimentos de edtech e healthtech, essas startups, essas empresas ganharam mais atenção ao longo da pandemia. Agora deu uma esfriada, porque também não tinha tanta startup nessas áreas assim, então quem estava bom já recebeu, né? Então agora você ainda tem uma ressaca aí, porque também não tem mais tanto negócio legal para ser investido. Um setor que é promissor aqui no Brasil, que ainda recebe pouco dinheiro, mas que vem recebendo mais atenção, é o próprio agro, né? Agtechs. Como é que o país que é o celeiro de uma a fazenda do mundo investe tanto em tecnologia? O agro brasileiro é super, né, super mecanizado, super automatizado, tem muito tecnológico, mas muito na produção ali, né? Então, na forma de produzir e não no entorno. Então, agora você começa a ter mais startups ao redor, crédito rural, formas de financiamento rural diferentes. Então, o agro vem ganhando bastante força. Eu gosto muito da coisa do deep tech. O cara está criando uma tecnologia nova, uma tecnologia ainda não existente, e que isso aí pode ser licenciado, pode ser vendido. Então, isso começa a acontecer. O projeto da origem é nacional, é um projeto brasileiro. Os caras desenharam esse projeto, aí levantaram dinheiro e estão fabricando. Já tem fábrica de é uma moto elétrica desenvolvida no Brasil. Você tem aqui no interior de São Paulo a IBBX, que está desenvolvendo uma tecnologia de energia transmitida pelo ar. Você tem a Traction, que é uma startup aqui de São Paulo também, que desenvolveu um sensor de equipamento de máquina industrial. Então você bota ele ali, pela vibração da máquina, ele consegue detectar se a máquina vai quebrar. Então ele te dá manutenção preditiva, né? Ajuda na conservação de equipamentos. E é uma coisa que você não precisa ir lá e comprar uma máquina nova. Uma máquina de 30, 40, 50 anos, você mete ali o negocinho, cola em cima, e ele digitaliza aquela, né, bota aquele motor, aquele negócio na indústria 4.0, né? O Brasil precisa desenvolver tecnologias de base. É legal ter os cases de software, é legal ter os caras né, desses modelos mais tradicionais, mas a gente precisa dessas empresas de tech. Eu acho que a sua bola de cristal tá bem ilustrada. Eu acho que tem um componente bem importante aí, que é uma maior aproximação entre empresas e universidades, que é o que acontece muito nos Estados Unidos. O Romero que me disse isso, e ele é um cara que veio da faculdade, ele e os fundadores do Buscapé, né, eles tiveram a oportunidade de estruturar o projeto do Buscapé quando eles estavam na Poli. Sim. Isso acontece muito, você vê muito poucos casos no Brasil, Sim, de projetos de startups e de tecnologias nascendo dentro dos laboratórios das universidades. Eu acho que precisaria ter um movimento grande das empresas e das universidades de se unirem para poder investir mais em pesquisa, em desenvolvimento. Né? Não, e nos Estados Unidos você tem também empresas que são especializadas em pegar coisas que vêm da universidade e vender para iniciativa privada. Tem empresas grandes que fazem isso. Tipo, nossa, tem um paper aqui, tem um estudo que o cara publicou, vamos produtizar isso aqui e vamos vender para alguém? Então, aqui no Brasil é uma coisa que não quando acontece. Você olha para Facebook, quando você olha para Google, né? Tudo Esses nasceu são dentro da todos universidade. de universidade. Bom, porque aqui no Brasil você tem, assim como no jornalismo a gente tem a separação igreja-estado ali entre redação e comercial, na academia você tem, aqui no Brasil, na academia no Brasil, você tem uma separação entre academia e iniciativa privada, né? Você tem um gap ali entre os dois, tem até um conflito, né? A academia não gosta muito do setor privado, então as incubadoras tentaram fechar esse gap, né? Ali no começo dos anos 2000, acabou não conseguindo por N fatores, mas, você tem muito projeto, por exemplo, a própria IBBX são caras técnicos, são caras acadêmicos,
que vieram da academia, não são caras que vieram do negócio. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é uma leva muito forte de empresas criadas de negócio, né? Os caras da USP, de Stanford, né? Que os unicórnios, a maior parte deles, tem fundadores de negócio. A gente precisa criar uma leva de fundadores técnicos, de CTOs que fundam a empresa. Zuckerberg é técnico, Larry Page, Sergey Brin são técnicos, Bill Gates é técnico. Então a gente precisa, as grandes empresas de tecnologia vêm de engenheiros. Eu queria falar sobre um outro movimento grande que a gente tem visto acontecer aqui também no Brasil, que são jornalistas como você, que vieram de redações de veículos tradicionais e criaram seus próprios veículos. É o caso aí dos nossos amigos, o Ralph Manzoni e o Sambrana, na Neofeed, o Geraldo Samor no Brasil Journal, a Silvia Bassi e a Cris de Luca no The Shift. O Fernando Rodrigues foi meu professor na Metodista com o Poder 360 e muitos outros exemplos. Vanessa Dash lá com... A Vanessa Dash com SG, SG o dela, né? Eu não lembro o R7 Capital. Isso. E ela foi valor durante muitos anos também. Você acha que esse é o caminho do jornalismo independente? Sim. Não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas também com esse modelo, assim, de uma coisa que, para mim, está muito claro. A mídia cresceu demais e né, a estrutura ali de um grande grupo de mídia é muito cara. 70%, 80% é gente, é capital intelectual, né? É folha, e é folha de pagamento, né? É gente, é cérebro. E uma pessoa, e se você tem 100 pessoas produzindo, sei lá, 100, 200 coisas, você não consegue escalar para 300, 400 com aquelas 100 pessoas. E se você corta de 100 para 50, você não vai conseguir fazer as 50 fazerem 200, 300, 400. Então, assim, quer ser grande, mas não é escalável. Então, acaba tendo um custo muito pesado, criando estruturas muito pesadas. Então, estando aqui como uma nova mídia, como um cara de, né, eu mídia aqui, né, a minha mídia individual, eu acredito muito mais nesse formato de pequeno, nichado, né, como é a gente, como é a Startups, como é o Neofeed, como é o Brasil Journal, pequeno, estrutura menor, nichada, porque aí você pega um público específico. Eu quero entrar num negócio que tenha só o que eu quero. Só o que eu quero sobre o assunto que eu quero. Eu quero falar sobre pesca, eu quero saber aquele cara que fala o melhor conteúdo sobre pesca, porque eu me identifico com ele. Desses 2 últimos anos, desses 2 anos que eu tô aqui, eu nunca ouvi um negócio de não tenho dinheiro, agora não dá, tá ruim, que eram as coisas que, quando você tá na grande imprensa, você escuta. Então, eu acredito muito nesse formato de gente que nasce hoje, mas que já tem o histórico, né? Que já tem o público, já tem a confiança, já tem a credibilidade, e tem uma operação menor que se sustenta, e não só se sustenta, como pode ser lucrativo, assim, muito rápido. Que é o que está acontecendo com a gente. Agora que o modelo comercial encaixou, agora a gente já está pagando as contas. Se Deus quiser, 2023 vou fazer dinheiro de verdade. Assim. Que dicas você daria para os assessores construírem uma relação de parceria com os jornalistas do veículo? Você acha que essa relação, essa parceria vem melhorando nos últimos anos? O que você considera uma boa sugestão de pauta? Como é que a gente faz um approach aí com startups mais correto, mais assertivo e que seja mais frutífero? Eu acho que a primeira dica é menos ansiedade. Fala isso para os clientes. Então, pois eu ia emendar isso exatamente, porque o cliente é ansioso, o assessor repassa essa ansiedade para o jornalista, para a redação. Mas, outro dia eu recebi um contato de uma pessoa, a pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, depois me mandou e-mail, depois uma outra pessoa que trabalha com essa primeira pessoa veio me procurar para falar que aquela primeira pessoa estava me procurando. Isso em um espaço de 1 hora. Não deu nem tempo. Tipo, se eu estivesse gravando um podcast aqui, já teria 10 mensagens dessa pessoa me chamando, entendeu? Daí é nesse sentido, assim. A comunicação instantânea do WhatsApp, essa coisa, as pessoas acham que você está ali, você é um bot, você não faz mais nada, você tem que responder na hora. Né? Não, às vezes não é o correto, mas às vezes a dica é,
porra, vai com calma, sabe? Menos ansiedade, porque senão gera isso. Procurar só no momento da pauta, ali, quando o cliente está ansioso, pô, se você está precisando de alguma coisa, entender melhor qual que é a pegada do portal, do veículo ali e tal, das pessoas que trabalham ali, quem são, o perfil, talvez fazer um pouco mais o dever de casa, ou seja, a relação precisa ser discutida, porque realmente não tá fácil. Enfim, pressão de todos os lados, mas eu acho que você usou você resumiu bem aí no fazer o dever de casa, né? Eu acho que o assessor precisa conhecer o jornalista, o veículo, que tipo de assunto interessa, que tipo de cobertura faz, que tipo de sessões, colunas, que oportunidades tem, se tem podcast, se tem videocast, se fala sobre contratação de novos profissionais, enfim, fazer realmente a lição de casa antes de fazer a abordagem para ter uma melhor segurança de que aquilo que você está oferecendo faz sentido para aquele jornalista, para aquele veículo. Né? E aquele momento, né? E aquele momento. E respirar, né? respirar é importante. Talvez isso, tipo, vai mandar a mensagem? Respira, dá 2 minutos. É isso aí. Maravilha, meu querido. Muitíssimo obrigado aí pelo papo. Ficaríamos aqui mais horas, mas a gente tem... O jornalismo digital nos permitiu uma flexibilidade muito grande do tempo, né, e do espaço, né? Você não precisa mais pensar o título com X caracteres, dá para você pensar o título com mais liberdade, mas você tem que pensar em keywords. Sim. Mas, assim... Não, mas tem que pensar em caracteres, sim, porque senão o Google... senão o Google penaliza. Tem o tamanho bonitinho ali. Não pode ser gigantesco, né? Mas assim, você tem um pouco mais de flexibilidade, porque não precisa caber exatamente naquela folha de papel. Mas assim, a gente conversaria por hora, super papo, uma delícia. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo projeto também, das conversas. Tem uns conteúdos bem legais. E vamos em frente, vamos trocando figurinhas. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento.